Se falar de investimentos muitas vezes é tabu, imagina falar de seguro. Seguro de vida, então. Quando a gente pensa nesse assunto, a primeira coisa que vem na cabeça é o seguro do automóvel, da casa e tem também o seguro de vida. Mas atualmente tem muitos outros, desde proteção para bens, joia, bolsa, artigos de luxo, para os pets, a gente já falou sobre isso aqui. Mas afinal, por que é importante pensar em ter um seguro? Eu seguramente conversarei com Ana, Juliana e Martim agora sobre este assunto. Bem-vindos e bem-vindas a mais esse episódio de quinta. Vocês estão bem? Olá. Eu estou bem, estou ótimo. Muito bem-vindos, muito prazer aí de estar aqui com vocês. Eu estou muito segura de que hoje faremos um episódio incrível. Seguramente. Eu estou segura que será uma grande discussão. Agora, deixa eu furar a fila do roteiro e perguntar uma coisa que é daqui vou admitir a minha falta de completo conhecimento deste assunto, mas seguro é investimento? Martim, essa é para você, Martim. Seguro é patrimônio, seguro certamente tem a ver com patrimônio, né? Então, não deixa de ser de alguma forma assim, tá? Então, acho que é extremamente importante como patrimônio. Eu acho que a palavra aqui, para mim, está muito mais ligada à proteção, tá? Do que propriamente investimento, mas eu considero ali como um patrimônio, né? Um prêmio de um seguro, ele te dá um direito, né, de ter alguma coisa em determinadas condições, portanto ele se assemelha assim a um patrimônio, se assemelha assim a um investimento, bastante, tá? E você tem seguros, Martim? Tenho seguro de carro, tenho seguro de vida, tenho seguro saúde, então tem alguns seguros aí. E vocês, meninas? Eu tenho... Vai lá, Ana, vai lá. Eu tenho seguro de casa, até a gente recentemente comprou uma casa no interior, é uma casa de madeira. Então, foi difícil achar uma seguradora para fazer um seguro da casa, mas a gente fez questão, até por ser uma casa de madeira, e que ela tem alguns riscos a mais, né? De carro, de vida, seguro-saúde. Não tenho do pet ainda, mas depois que eu ouvi o nosso próprio episódio, acho que a gente precisa pensar no assunto, mas tenho. Eu acho que é um complemento importante. Eu não vejo, acho que talvez, para mim, ele é um investimento na tranquilidade, porque ele é um complemento muito grande num planejamento financeiro e as pessoas deixam ele de lado. Então, eu acho que o seguro ele é essencial, assim, num bom planejamento. Só corrigindo que eu tenho seguro de casa também, tá? Eu tenho seguro de casa também, tá? Eu esqueci de falar no início, mas eu tenho também. E você, Ju? Eu tenho de casa, de carro, saúde e acho que é isso, né? Tá faltando algum? E de vida, tenho seguro de vida também. Eu tenho os mesmos que você e ainda o do Otto. Olá. Eu não, esse daí também estou olhando desde o nosso podcast. A gente se ouve, pessoas. A gente se ouve e reflete sobre a vida. Muito bem. Bom, vamos lá, então. Ana, a gente sabe, aqui no Brasil, o seguro mais popular, assim, diria que é o de carro, né? O de automóvel, vai. O índice de roubos e acidentes é muito alto, isso provavelmente tem a ver com esse seguro ser o mais popular. Mas por que você acha que as pessoas não consideram as outras opções? A gente falou de algumas aqui, mas tem muitas outras, né? Eu acho que tem isso também, é o seguro mais, acho que mais comum, é o do automóvel. No fim, se a gente parar para pensar, as pessoas fazem seguro do bem mais barato e deixam o mais valioso para trás, que é o da vida. Eles seguram coisas como carro, casa, que é importante, né, não é tão barato, mas é muito mais valioso você fazer um seguro de vida e que, no fim, muitos desses seguros você pode usar, inclusive, em vida.
Eu acredito que tem isso, o índice de roubos e furtos de automóvel é muito alto, esse número, a estatística mostra que cada vez aumenta mais, e dependendo da região e etc., então isso faz com que as pessoas criem um senso de urgência maior a respeito de proteger esse bem delas. Porém, eu acho que tem uma questão de tabu mesmo. Se a gente fala que no mundo dos investimentos, falar de dinheiro é um tabu, falar de seguros é maior ainda, porque a gente tem que encarar uma realidade que a gente não quer muito. Eu me lembro quando a gente fez o seguro de vida, foi logo que o nosso filho nasceu, tanto eu como meu marido, a gente tem são apólices espelho, ou seja, a minha cobertura é igualzinha a dele, e somos beneficiários uma da outra. É muito difícil, eu tinha acabado de ter filho, eu estava num momento super feliz da minha vida, e eu tinha que pensar em todas as possibilidades, né, se eu fosse morrer, o que no curto prazo, ou num prazo mais longo, como é que eu ia deixar, como é que o patrimônio, quanto de patrimônio a gente teria. Então, foi uma discussão que eu quase coloquei o cara para fora da minha casa, literalmente. Olha que eu trabalho com o assunto, né, gente? Então, é uma coisa muito difícil de se pensar. Só para vocês terem uma ideia de números, assim, no mercado brasileiro, aí é uma estatística que eu peguei, assim, cerca de 15% só da população brasileira tem algum seguro de vida contratado. Para vocês terem uma ideia, no Japão esse número chega a 70%, nos Estados Unidos a 70% e no Japão 90%. Nossa. Então, a gente está falando mesmo, assim, de uma coisa cultural também muito forte. E a gente está falando também que quando você contrata um seguro, no caso um seguro de vida, a gente está dizendo aí que é um relacionamento de longo prazo com a instituição. E muitas vezes, já falamos várias vezes aqui, a gente não tem essa visão de tão longo prazo sobre os acontecimentos da nossa vida. E coloco isso também como um ingrediente que faz com que as pessoas não tenham um seguro de vida. Agora, uma coisa que é importante é pensar que existem muitas opções e que, como eu falei no começo, que complementam o planejamento financeiro. Então, olhar para o seguro como um produto complementar e não que substitua o investimento é um jeito importante aí de reposicionar esse produto. Eu fui procurar aqui seguros bizarros e descobri... Gente, tem umas coisas inacreditáveis. Na década de 90, uma companhia de seguros inglesa ofereceu um seguro contra ETs. Aí a pessoa pagava $15 por mês. Meu pai, mano. E poderia receber mais de $1,5 milhão se comprovasse que foi abduzido. Mas como é que ela vai comprovar se ela foi abduzida? Jesus, mano. Ai, meu Deus, tá vendo que tem mercado para tudo, gente? Muito bom. Gente, mas tem gente que cai nisso, será? Que compra um seguro de ET, gente? Eu a crença, né? Ju. Provavelmente tem. Se tem mercado, é porque tem cliente, meu Deus do céu. Né? Agora, quando é que um seguro é interessante, descartando um seguro contra ETs e um seguro de partes do corpo, que tem gente que também faz por aí. O Keith Richards fez dos dedos e descobri que teve funkeira que fez do bumbum. Mas se a gente está falando de jogador seguro... de futebol, tem dos pés, tem. Exato. Agora, seguros para réis mortais, Martim, quando é que é interessante fazer, hein? Eu vou falar Martim, dos... explica como é que não cai numa furada dessa também, assim. Boa, Ju. Não, eu acho que é o seguinte, o seguro, ele não é uma aposta, né? Quando eu vejo a questão do ET, sei lá, é meio estranho ali. Mas, tipo... É mercado futuro total. O que eu acho é que o seguro tem um papel importante quando o bem assegurado é relevante, principalmente no patrimônio da pessoa, né? Então, digamos assim, o seguro da casa é muito importante, o seguro do carro também, para muitas pessoas, sem dúvida, o carro é uma parte importante do patrimônio, né? E o seguro de vida, para mim, também é extremamente importante. O seguro de vida tem um aspecto diferente, que é um seguro altruísta, né? Naturalmente, por exemplo, ele tem um aspecto altruísta, né? Para os outros, você não vai usufruir. Tem os resgatáveis, tá? Mas não são tão frequentes quanto o seguro de vida normal.
E, portanto, ele faz muito sentido quando o teu patrimônio financeiro, o patrimônio total, ainda não está consolidado e quando, portanto, aqueles que dependem de você, dependem do teu trabalho e da renda que você gera, né? Uhum. Então, ele é muito importante. Se o teu patrimônio não é capaz de segurar ou sustentar os teus dependentes durante um horizonte longo, minimamente, para eles se tornarem independentes, ou idealmente, obviamente, mas aí já para não precisar nem de trabalhar, mas minimamente, para que eles possam se reorganizar durante o tempo e se tornarem produtivos e poderem se tornar independentes financeiramente. Então, eu diria que a importância, por exemplo, de um seguro de vida, ele decai na medida em que o patrimônio cresce. Então, ele é muitíssimo importante no início da vida de um casal, de uma pessoa no qual está em grande processo de construção do patrimônio, e se essa pessoa acabou sendo bem sucedida financeiramente, guardando dinheiro independente da renda, para se tornar menos dependente do seu trabalho e tornar a sua família menos dependente do seu trabalho, mas com as possibilidades de usufruir aquilo que ela conquistou em termos de patrimônio financeiro, físico, imobiliário, etc., a importância do seguro começa a decair. Ainda se torna importante se a pessoa tiver um bom patrimônio, principalmente porque muitas vezes o patrimônio fica bloqueado se o titular, né, quando ele vem a falecer, né, porque há todo um processo de inventário que complica eventualmente o acesso. Então, um valor mínimo de seguro de vida, para mim, eu entendo que faz bastante sentido, tá? Mesmo quando o patrimônio é grande. Mas eu não tenho dúvida de que ele tem um papel fundamental no início da vida. Outros seguros, para mim, também são muito importantes, né? Esse seguro de aspectos profissionais, né? Uhum. Né? Basicamente, é o dentista que pode, pela sua natureza de trabalho, cometer um erro, né? Um engenheiro que eventualmente pode cometer um erro pela natureza do seu trabalho, né? Até pelo imponderável, né? E eventualmente ter que pagar uma indenização, né? Um médico, tal. Então, esse tipo de seguro, no meu entender, também é bastante importante. E, inclusive, né, porque, de fato, pode ser um valor que pode inviabilizar a pessoa financeiramente, né? Por exemplo, e quando é carro, eu lembro que o primeiro seguro de carro que eu fiz lá, nem falam em que década, tá? De fato, o primeiro seguro que eu fiz quando comecei a trabalhar foi contra terceiros, porque o meu carro não valia muito. Então, tipo, e eu sabia que se eu perdesse o carro, não tinha um grande problema, mas se eu batesse numa Ferrari, eu estava quebrado. Aí tinha, né? Uhum. Aí tinha um problema. Então, tipo, às vezes o seguro contra terceiros e o seguro também contra acidentes, contra os acidentes pessoais de terceiros também. Era uma coisa que sempre me preocupou muito, né? Porque são coisas que, se acontecem, machucam demais. Então, o seguro tem essa característica, ele pode te proteger de eventos extremos, um pouco o que a Ana falou, né? O investimento em relação à segurança. Eu acho que o seguro tem muito essa componente, tem muito essa cara. É interessante isso aí que você trouxe, porque o seguro, ele serve, e você tem razão, eu me lembro que quando eu fiz a gente fez o nosso seguro aqui lá atrás, a pessoa que estava nos assessorando, ela disse justamente isso, ela falou assim, olha, quanto mais jovem o casal, mais importante, mais relevante é o seguro, porque a falta de vocês vai gerar um grande impacto. Quando seus filhos estiverem casados, com vida constituída, a depender da maturidade, nem é necessário. Tanto é que muitas seguradoras elas não aceitam pessoas mais maduras nas suas apólices, por uma questão de risco, aí é um outro capítulo aqui que a gente abre, mas tem uma questão que essa pessoa talvez não precise, se ela tem aí, como o Martim trouxe, essa vida financeira consolidada. Mas tem uma coisa interessante, que existem vários seguros que podem ser usados, quando eu citei como complemento de planejamento financeiro, quando a gente pensa, por exemplo, na reserva de emergência. Às vezes, você pode ter uma reserva de emergência menor, porque você tem uma apólice que te cobre a determinadas eventualidades. Então, por exemplo, é um profissional liberal, um dentista, com o exemplo que você trouxe, ele quebrou a mão andando de bicicleta, aconteceu com o meu dentista verdadeiramente.
ele fica incapacitado de trabalhar. Então, ele pode ter uma renda extra que cubra o afastamento dele da profissão que ele exerce, porque, né, o seguro tem essa possibilidade, alguns seguros oferecem essa possibilidade. Uma outra coisa que as pessoas pensam muito pouco numa necessidade de seguro é para acidentes que você fica incapacitado de exercer as suas funções de uma maneira mais permanente, que é uma cobertura muito comum, né, de invalidez, que o nome é muito forte, mas disso que se trata. Sim. E isso é uma coisa que às vezes fala, não, eu não quero deixar dinheiro para ninguém, a pessoa não tem essa visão altruísta como você citou, porém, ela pode se beneficiar da tranquilidade, se alguma eventualidade acontecer, ela está coberta para que isso não onere, né, o patrimônio que construiu, porque muitas vezes isso acontece, às vezes a pessoa sofre um AVC, ou sofre de alguma doença mais grave, em vida ainda, o seguro vai fazer com que o patrimônio construído não seja deteriorado num tempo tão rápido. Então, assim, pesquisar mais sobre seguros é importante porque ele complementa muito o esforço de poupança, onde você vai alocar os seus recursos, de repente você pode ter investimentos com uma visão mais longo prazo, porque você sabe que por uma eventualidade o seguro vai estar ali para cobrir, então eu acho que é algo que precisa se popularizar o quanto antes. Ana, tem alguma coisa assim, tipo, letras miúdas que você precisa ficar de olho, alguma coisa do tipo? Porque tem muita gente, assim, eu mesma, quando vou assinar alguma coisa, meu pai amado, tenho que ler tudo nos mínimos detalhes. E em relação a seguro, tem algo assim? Olha, nesse aspecto, o mercado de seguros avançou muito, até se a gente comparar com o mercado de investimentos. Eles conseguiram avanços importantes. Então, hoje, quando você faz seguro, você tem um resumo da apólice, que ali constam as principais coisas que você precisa saber no documento. Então, quais são as coberturas, quais são os prêmios pagos, né? Que o prêmio é aquilo que o valor que você paga no seguro, depois tem o valor que você pode resgatar. Então, eles conseguiram, pela legislação, simplificaram uma apólice para ajudar nessa para a gente digerir melhor as informações que tem dentro de uma apólice. Então, esse é um avanço importante. A outra coisa é que eu acho que o Martim trouxe, a gente precisa olhar as necessidades. A minha necessidade é absolutamente diferente da necessidade de vocês. E quando a gente está desenhando um seguro, apesar de existirem produtos prontos no mercado, ele tem que ser pensado a necessidade daquele indivíduo e daquela família. Então, a expectativa de renda que se tem, se você quer fazer realmente um patrimônio, porque tem alguns seguros que você investe, né, você vai pagando uma parte, lá na frente você resgata, será que você precisa mesmo disso se você tem uma capacidade de poupança fora? Será que realmente você precisa de um valor tão alto? Será que você precisa de todas essas coberturas? Então, acho que olhar as próprias necessidades é super importante. A outra coisa é a solidez da empresa, da seguradora. Porque é um relacionamento de longo prazo. Então, se a gente pensar, nós fizemos a nossa pólice, a gente tinha lá nossos 30 e poucos anos. A gente vai ter um relacionamento com essa seguradora até os nossos 90 anos. Então, isso é uma coisa importante de se avaliar, a instituição no qual você está escolhendo, e aí as grandes instituições têm aí essa solidez que traz essa segurança para as pessoas. E a leitura detalhada, mas aí não é detalhada das letras miúdas, mas é entender mesmo o que é que aquilo cobre. Então, saber realmente o que é que você está adquirindo, o que você está comprando, porque também a pior coisa, né, pensa só, é no momento de você ter que usar o seguro, fazer jus à apólice, que já deve ser um momento duro, porque a gente sabe que o seguro, a gente torce para não usar, né, já é o tipo do produto que a gente compra para não querer usar nunca, mas é importante a gente saber as regras de como funciona, porque isso faz toda a diferença. E o seguro também é um instrumento de sucessão importante, então vale conversar com alguém bem especialista nesse assunto para ajudar nessa decisão. Ótimas dicas, Ana.
E queria fechar perguntando para o Martim. A gente falou um pouquinho sobre seguro ser ou não investimento. Agora, Martim, quando é que vale a pena o seguro em relação aos investimentos? A gente tem que olhar as duas frentes separadas ou na hora de decidir vale priorizar um ou outro? Como é que a gente avalia se vai no seguro, vai no investimento? Para mim, a questão se resume a isso. Quão impactante financeiramente é para você um acontecimento ruim, né? Para você ou para sua família? Essa que é a grande questão, né? Acho que eu comentei um pouco já a questão de, puxa vida, se você é muito jovem, provavelmente tem menos patrimônio, né? Sei lá, isso é o caminho, de forma geral, mais comum nos investimentos, os jovens têm menos patrimônio, e se tem um filho, cara, o seguro é prioritário, né, para manter a qualidade de vida do filho ou dos dependentes como um todo. Então, ele se torna, talvez, até mais importante do que o próprio investimento. Se você tem patrimônio, o impacto da tua falta é menor, né, portanto, a dependência é menor. Se você tem um carro e ele é de um valor relevante, se ter que consertá-lo que machuca, o seguro é muito importante. Se você, por acaso, tem vários carros, muitos carros, eventualmente você mesmo, né, está diversificando o teu risco, e talvez nem necessidade de carro você tenha, necessidade de fazer o seguro dos teus vários carros você precise, né, porque você não vai, dificilmente você vai ter um evento que provoca a perda de todos, né, alguma coisa nesse tipo. Então, para mim, o conceito geral é quanto machuca financeiramente você se acontecer um evento extremo. Então, se é algo relevante, o seguro é muito importante e precisa ser priorizado. Se é algo que, tudo bem, provoca uma perda, mas não tem um impacto relevante na tua vida financeira, entendo aí que os investimentos se tornam muito mais importantes do que o próprio seguro. Se você bater numa Ferrari não é um problema, pronto. Exato. Entendeu? O que é? Exatamente. O que vem a ser um problema, né? Que venha a ser um problema, é verdade. Fechado então, minha gente. Muito boa mais essa discussão. Fazia tempo que a gente estava para falar desse assunto aqui, então missão cumprida. Bom fim de semana para vocês. Para vocês também. Um grande abraço. Até a próxima. Até semana que vem. Muito bom. Obrigada a todo mundo que esteve com a gente mais esse episódio de quinta. Semana que vem a gente espera vocês por aqui. Até lá.